Olá, bom dia. Eu sou o Fábio Medeiros. A nossa aula de hoje é sobre matemática e cotidiano. Onde a matemática está presente, por que ela está presente, como a utilizamos. Estejamos num local como esse do interior, ou em uma grande metrópole, estejamos andando simplesmente na rua, ou fazendo grandes compras, a matemática presente está. À medida que foram surgindo as necessidades, o homem precisou se desenvolver, precisou calcular, precisou fazer travessias e para isso precisou da matemática. Começou a utilizar a ciência matemática a seu favor. A exemplo, em se falando de travessia, essa ponte também foi construída utilizando-se matemática. Então não temos como fugir, a matemática está presente em tudo o que fazemos, em tudo o que precisamos para o nosso bem-estar, para vivermos bem, não simplesmente para atravessar rios ou cidades. Então a proposta da aula hoje, inclusive um pouco diferente em termos de ambiente, eu planejei fugir um pouco do ambiente da sala de aula para podermos sentir melhor a matemática e como que ela funciona. Então veremos alguns exemplos aqui e sob o tema a importância da matemática no cotidiano, como eu já havia citado, sobre algum conteúdo sobre essa disciplina da matemática, o tema já citado. Eu quero reforçar o objetivo, que é mostrar a importância do saber matemático para as necessidades diárias. O que nós vamos ver como conteúdo disso daqui? É algo bem simples. São as operações matemáticas com as quais nós já estamos habituados, porém às vezes somos pegos de surpresa no cotidiano, como por exemplo, em um supermercado. Quanto que eu tenho que receber de troco? Isso é uma pergunta que comumente nós nos fazemos, ou às vezes simplesmente confiamos no troco que nos é dado. Só que, desde esse simples exemplo, até calcular quanto ao tempo de uma ultrapassagem segura, saber fazer esses cálculos, calcular em qual velocidade, por exemplo, um veículo está e qual a velocidade que outro veículo está, para que nós tenhamos um trânsito seguro. Tudo isso envolve operações simples e básicas da nossa matemática. Nós vamos reciclar com os aspirantes a professor essas operações básicas. Vamos apresentar essas operações, conforme eu já tenho até citado alguns exemplos previamente, que estão envolvidos no nosso cotidiano, e vamos enfatizar tudo isso no nosso dia a dia. Onde estão presentes? Nas operações financeiras. Tudo que nós monetizamos, tudo que nós utilizamos hoje em dia para comprar, para vender, a matemática está envolvida. Os cálculos de física, ao dirigir, ao correr, ao andar, em tudo isso também a matemática está presente. E, em alusão à Semana do Meio Ambiente, cujo dia 5 foi determinado, eu estou fazendo esse vídeo, essa aula de matemática nesse ambiente. Exemplos. Utilizamos a matemática quando estamos na rua, na loja, no bar, no supermercado, no parque, no shopping, no campo ou quando estamos no trabalho. Em tudo isso a matemática
está envolvida e nos envolve também. No lazer também tem a matemática envolvida. Para chegar até lá, a matemática estava envolvida. Em todos os lugares, para tudo que façamos. Vejamos. Em uma loja de conveniências, o doce de amendoim custa R$ 3,00, o sorvete R$ 7,00 e o Trident R$ 8,00. O cliente deu R$ 50,00 para pagar esta conta. Quanto deve ser o troco? O troco, então, nesse caso, deverá ser de R$ 32,00, visto que o cliente deu uma nota de R$ 50,00 para poder pagar essa compra. Isso é importante ter de cabeça, até para poder facilitar na hora de recebermos as cédulas, conferirmos o troco e garantir que está certo, tanto para a nossa segurança quanto para a segurança também de quem está vendendo o produto. Em uma outra situação, uma cafeteria vendeu R$ 88,00 em lanches. Cada lanche custa R$ 4,00. Quantos lanches foram vendidos? Para um controle, talvez, de quem vendeu, do atendente, ou às vezes até do próprio proprietário do estabelecimento, essas contas são muito úteis. E isso é bastante importante termos sempre em mente. Nesse caso, o número de lanches vendidos serão calculados dividindo-se 88 por R$ 4,00, que seria o preço de cada um, o que daria um total de 22 lanches. Uma conta simples, que é importante termos bastante conhecimento e destreza para poder efetuá-las. Uma outra situação. O professor tinha uma conta na cantina. Isso raramente ocorre. Da escola de R$ 76,00. Deu uma nota de 50, mais duas de R$ 10,00. Quanto ainda restam para quitar? O valor devido, R$ 77,00, foi pago com uma cédula de 50 e mais duas cédulas de 10, que totalizariam R$ 70,00. Nesse caso, infelizmente, o professor ainda fica com uma dívida de R$ 7,00 na cantina da escola. Baseado na seguinte tabela de preços, estamos agora no supermercado ou numa mercearia ou no estabelecimento no qual podemos comprar frutas, hortifrutis e etc. Nesse caso, o preço da maçã, R$ 4,00. Uva, R$ 8,00. A batata, R$ 2,50. A cebola, R$ 4,50. E a banana, R$ 3,50. Quantas cédulas de R$ 10,00 devem ser entregues ao caixa para pagar por 2 kg de batata, 1,5 de maçã, 2 de uva, 1 de cebola e 2 de banana? E quanto terá de troco? Nesse caso, vejamos, maçã, 1,5 kg, então 1,5 vezes o valor do produto, R$ 4,00. Uva, 2 quilos, então serão 2 vezes R$ 8,00. A batata, 2 vezes R$ 2,50. E a cebola, 1 vezes R$ 4,50. E a banana, 2 vezes R$ 3,50. Deve-se entregar 4 notas de R$ 10,00, porque o somatório desses valores totalizaram R$ 38,50. Como estamos falando em cédulas de 10, 4 cédulas de 10 serão suficientes para efetuar essa compra e ainda teremos R$ 1,50 de troco. Falamos sobre várias oportunidades onde a matemática pode ser aplicada. E onde mais a matemática, além dessas diversas situações explícitas aqui, elas podem ser encontradas, aplicadas e até inclusive bem utilizadas? Estamos no momento onde o meio ambiente tem sofrido muito, assim como diversos outros setores, diversas outras partes do planeta. Mas vamos falar sobre o meio ambiente, em alusão à Semana do Meio Ambiente. Então, o que nós podemos utilizar a matemática como ciência
para poder conscientizar as pessoas, para poder melhorarmos a nossa situação mundial em relação ao meio ambiente. A matemática, ela é utilizada para poder calcular as taxas de desmatamento, calcular os impactos ambientais que o mau uso do meio ambiente ocasiona e também para poder mostrar para as pessoas qual é o perigo ou quais serão as consequências em números se nós não nos conscientizarmos e agirmos rapidamente, conscientemente. Então, com essa ferramenta científica que é a matemática, para poder nos ajudar nessa questão da consciência ambiental, é muito importante, pois ela mostra as taxas, mostra inclusive até os cálculos para reflorestamento ou os cálculos de degradação ambiental que são ocasionados pelo mau uso ou pelo uso inconsciente. E também, além do meio ambiente, a matemática está aplicada em diversas outras áreas, como a música, que inclusive é matemática, que desde os tempos antigos foi descoberto que a relação entre os sons era uma relação matemática. Então, as divisões das notas, dos sons, tudo isso é matemática. Em tudo nós temos a matemática presente. Não só na sala de aula, não só nos livros ou nos cadernos, em tudo que nos cerca, é importante nós olharmos com melhor olhos para essa questão de utilizarmos a ferramenta matemática para poder melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida dos outros, para poder aprimorarmos os nossos conhecimentos. Então, em tudo isso vemos a matemática. Nós, como professores, precisamos desvincular aquela ideia da matemática como sendo simplesmente uma escrita, simplesmente sendo números, simplesmente sendo uma coisa maçante que muitas das vezes acaba se passando essa impressão ou tendo essa impressão nas aulas, na aplicação da matéria matemática. Precisamos despertar para que nós e os nossos alunos vejamos a matemática como vida, vejamos a matemática como um meio ou como um bom objeto que podemos utilizar para diversas coisas. A matemática como construir coisas, a matemática na arquitetura, a matemática nos veículos, a matemática nas roupas, a matemática nos alimentos, a matemática nas relações interpessoais em termos de tempo ou quanto que a gente pode gastar de tempo até para dedicarmos às outras pessoas e dedicarmos às nossas atividades. Tudo isso, a matemática está presente. A matemática é interessante, a matemática é agradável. Só que precisa de se mostrar aonde ela está, como ela funciona. E não somente a matemática são números que se somados, divididos, subtraídos. Não, a matemática não é só logaritmo. Aonde está presente o logaritmo? O logaritmo está presente na vida, está presente nas relações, nas curvas. As relações exponenciais estão presentes no ar que respiramos, estão presentes no raiar do sol, estão presentes na chuva. Em tudo há uma relação matemática. Então, se o ser humano visualizar a matemática como parte da vida, presente na vida, e tudo isso muda. O gosto pela matemática vai mudar. Então precisamos de incluir tudo isso e mostrar onde está tudo isso no nosso cotidiano, para que nós desvinculemos a questão matemática dos livros, dos papéis, extrairmos a matemática dessa parte teórica, que inclusive são muito ricas, e mostrarmos ela aqui, para que seja interessante, para que seja atraente. Fica meus agradecimentos. Saúde a todos.